Irmãos, desde, assim, acho que quarta ou quinta-feira, terça ou quarta-feira, veio uma palavra ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos, com os nossos internautas. Abra comigo a sua Bíblia, carta de apóstolo São Paulo, quando escreveu a Filemon. Você tem 20 segundos para achar Filemon. Amém? Já achou? Ai, que maravilha. Amém? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Apenas 2 versículos. Irmãos, esta carta do apóstolo São Paulo é uma carta que tem apenas 25 versículos. É uma carta de ternura, é uma carta de amor, é uma carta que traz uma profunda emoção, porque trata aqui, alguns chamam de bilhete, um bilhete que o apóstolo São Paulo enviou para o seu amigo Filemon. Aqui nesta carta, o apóstolo São Paulo, ele se apresenta como mediador entre Onésimo e Filemon, para quitar os débitos de Onésimo. Ele escreveu essa carta quando ainda estava preso, ou aliás, quando pela sua primeira prisão, quando ele esteve ali em Roma, e nesta prisão domiciliar, ele teve a oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Ele teve a oportunidade ali no Império, na capital do Império Romano, estar ministrando e também escrevendo cartas. Foi nesta época que ele escreveu carta aos Efésios, também aos Filipenses, aos Colossenses e também a carta que foi enviada a Filemon. E foi nesta época, foi exatamente nesta época que Onésimo, em um momento de fuga, ele apareceu ali na capital do Império Romano, fugindo do seu amo, do seu patrão, do seu senhor, Filemon. Filemon morava na cidade de Colosso. Era uma cidade que ficava à beira do vale do rio Lico. Ela ficava muito próximo à cidade de Laodiceia, também à cidade de Herápolis. Ela ficava na Ásia Menor, portanto, foi nesta época, nessa região, em que tudo aconteceu, este fato. Paulo se coloca aqui como um mediador. Paulo se coloca nesta carta como um agente para atenuar um problema, ato que aconteceu na casa de Filemon. E agora, este jovem Onésimo, de repente aparece em uma prisão, ali em Roma, aonde Paulo estava ali algemado, preso, esperando o seu julgamento, e Onésimo chega ali para ser também mais um prisioneiro. O que foi que aconteceu com Onésimo? O que foi que aconteceu com este jovem? Onésimo morava na casa de Filemon, ele era um escravo. Naquela época, irmãos, dentro do Império Romano, havia mais de 60 milhões de escravos. Praticamente 90% da população atuante era escrava, era escravo, era a maioria. Os escravos naquela época não tinham nenhum direito.
ele era uma ferramenta viva, era um objeto. Eles não tinham nenhum direito, eles não eram livres, eles não tinham direito de optar, eles não tinham direito nem do seu próprio corpo, eles não tinham direito de escolha, até o seu relacionamento com outra pessoa. Quem decidia era o seu amo e também quanto tempo ele ia permanecer ali com aquela esposa. Ele era realmente um objeto. E como uma pessoa naquela época se tornava um escravo? Como era a condição para se tornar um escravo? Naquela época, irmãos, para se tornar um escravo, às vezes era como o pagamento de uma dívida. A pessoa tinha uma dívida impagável, se tornava um escravo. Também se tornava um escravo uma pessoa, uma criança, quando seus pais eram escravos. Ele já nascia mais um escravo. Também se tornava escravo quando se apanhava praticando algum crime. Então, quando assim ele não conseguia provar o contrário, também era decidido que a partir de então ele seria mais um escravo. A escravidão naquela época era coisa terrível, porque as pessoas que assim viviam, eles não tinham direito de expressão. E quando eles queriam se expressar, eles atribuíam que era uma rebeldia. Então ele era sumariamente espancado. A população tinha muito medo que esse grande contingente de pessoas se rebelavam, então eles logo intimidavam, e às vezes esses escravos eram muito açoitados, e às vezes chegavam até a morte. Então, e quando eles fugiam, e o seu amo o encontrava, logo era aquecido os ferros, e eles eram carimbados na testa, como condição foi um fugitivo. Onésimo vivia na casa de Filemão nessas condições. Ele era um escravo, sem direitos. O seu direito era trabalhar. O seu direito era executar obras. Ele não era um homem livre. Ele tudo o que fazia para o seu Senhor. Mas um dia Onésimo, ele pensou: esta vida que eu vivo aqui nesta casa não é uma vida que eu desejava. Eu gostaria de ser uma pessoa livre. Eu queria ser livre. Eu queria ter as asas da liberdade. Aqui eu nunca vou ser livre. Aqui eu vou permanecer para sempre um homem escravo, fadado a trabalhos, e às vezes trabalho duro. E os anos foram se passando. Um dia Onésimo viu o portão aberto e disse: hoje é o meu dia. Hoje eu vou embora. É bem possível que Onésimo subtraiu alguns pertences de seu patrão, do seu amo Filemão, e assim Onésimo partiu em fuga. Disse: eu vou fugir para bem longe, e aqui eu nunca mais vou voltar. Irmãos, a fuga nem sempre é a melhor saída. Onésimo vivia em um regime de escravidão. Ele estava ali encarcerado. Ele estava em um regime fechado. Porém, a sua decisão em fugir, de repente, quando Onésimo acorda, ele está em outra prisão. Não se percebe que uma decisão de fuga nem sempre é a melhor saída. Ele decidiu fugir, porque a vida que ele estava vivendo não era boa, mas ele viaja. Quem sabe ele diz: agora eu vou ser um homem livre, agora eu vou desfrutar a liberdade, agora sim eu vou viver. De repente, em um lugar muito distante, no império, numa capital,
aonde havia milhões de pessoas, Onésimo agora é mais um prisioneiro. Quando as pessoas decidem pela liberdade, sem ter uma consciência do destino tomado e do que está fazendo, cai numa próxima armadilha. Cai numa próxima armadilha. Mas eu consigo enxergar aqui, irmãos, algo lindo e maravilhoso. Quando Onésimo saiu da casa de Filemão, parecia que Deus havia perdido o controle de tudo. Parecia que Onésimo agora estava fadado a ser um fugitivo, e a sua vida agora, um destino ignorado, agora a sua vida vai ser fadada ao fracasso, e sem nenhuma orientação. Porém, não foi isto que aconteceu. Onésimo, quando ele chega em Roma, algo aconteceu. Ele, de repente, ele é levado para uma prisão. E nesta prisão acontece a sua libertação. Aleluia! Deus não perde o controle de nada. Aleluia! Deus não perde o controle de nada. É bem possível que hoje você está me ouvindo, quem sabe pela internet, você pode estar dizendo: eu sou um fugitivo. Eu sou um fugitivo. Eu estou em fuga. Eu fugi. Estou fugindo da minha própria consciência. Ou eu estou fugindo de algum ato que eu pratiquei, algo que deixei para trás. Eu estou em fuga. Mas eu tenho boa notícia para lhe dar. Jesus está de olho em você. Não adianta você fugir. Não adianta você fugir. Eu vou para bem longe. Não adianta você ir para muito longe. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Onésimo agora se encontra ali junto com o apóstolo Paulo. Agora, vamos entender. Onésimo, Paulo e Filemão. Filemão era um grande amigo do apóstolo Paulo. Aqui, irmãos, nós temos 3 personagens: Filemão, Onésimo e Paulo. Eu gostaria de falar um pouco a respeito de Filemão. Filemão era um grande amigo do apóstolo Paulo. É bem verdade que Paulo nunca foi à cidade de Colosso. Filemão se converteu quando, ainda na 3ª viagem de Paulo, ele ficou ali por um bom tempo na cidade de Éfeso, e toda aquela região foi vasculhada por apóstolo Paulo, e Filemão veio ao Evangelho. Ele conheceu o Senhor Jesus. Embora ser um homem muito rico, abastado, era um homem que tinha ali escravos, era um empresário. Porém, ao ouvir a mensagem do Evangelho, Filemão se converte e se torna-se grande amigos. Era um grande amigo do apóstolo Paulo. E Paulo começa aqui a sua carta a Filemão, dizendo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Isso significa dizer, irmãos, que Paulo, ele podia começar a carta dizendo: olha, eu sou o apóstolo Paulo, o seu amigo. Mas ele desce e diz: não, Filemão, aqui quem escreve é Paulo, o prisioneiro. Irmãos, como é bom nós termos um requinte de humildade. Como é bom nós termos assim, um requinte de entender que, mesmo ele com as suas prerrogativas, com o apóstolo Paulo, um homem da sua envergadura, mas ele vai fazer aqui um pedido, um rogo ao seu amigo Filemão, intercedendo por Onésimo, um jovem que lhe tinha causado grandes males. Mas ele começa dizendo: Paulo, prisioneiro. Eu sou um prisioneiro. Eu estou numa condição aqui desfavorável.
Estou aqui com Epáfras, que foi o pastor de vocês. Agora está aí o seu filho, Filemon, pastoreando aí esta igreja. Nós estamos aqui tão longe, mas eu tenho algo para lhe dizer. Irmãos, como é bom nós termos amigos. Como é bom nós desfrutarmos de amizade. Nesta vida que nós vivemos, às vezes temos inimigos. Temos inimigos. Há pessoas que acham que todo mundo gosta dele. Não é assim? Todas as pessoas gostam de mim. Não. E quando ele fica sabendo que alguém não gosta dele, ele fica muito triste, muito aborrecido. Jesus disse que nós seríamos odiados por algumas pessoas, por muita gente. Mas eu tenho uma notícia para lhe dizer. Tem alguém que lhe ama. Aleluia! Tem alguém que gosta de você. Tem alguém que tem autoestima. Tem alguém que lhe ama. Glória a Deus! E nesta noite, nós estamos aqui em um grupo e somos amados pelo Senhor. Às vezes as pessoas me cumprimentam e dizem: Pastor Marcos, eu lhe amo, aleluia, eu gosto de você, eu tenho prazer em estar ao seu lado. Como é gostoso você ser amado. Paulo pega a sua caneta e diz: não, Filemon é o meu grande amigo. Eu tenho um amigo chamado Filemon. Estas coisas vão resolver. Mas ele começa por baixo: Filemon, quem escreve aqui é Paulo, o prisioneiro. E lá na frente ele fala assim: Paulo, o velho. O velho Paulo. Ele põe assim, irmãos, um grau de humildade tão grande. Como é bom você amar. Como é bom você ser amado. Essa foi a semana retrasada. Eu disse para os meus filhos que quando eu era jovem, tinha meus 14, 13 anos, eu amava uma moça na escola. E como eu amava. E eu namorava esta moça. Só que ela não sabia. Ela não sabia. E quando eu a via conversando com alguns jovens, algum coleguinha, eu ficava bravo. Ficava quieto, assim, e alguém dizia: o que você tem, Marcos? Não, eu não tenho nada. Só que a moça não sabia. E isso passou assim, creio que 1 ano ou mais, até que nós nos mudamos para outro local e acabei me esquecendo. Mas nessa noite, eu queria lhe dizer a você: você precisa ter bons amigos. Você precisa desenvolver uma boa amizade. Você precisa ter amigos ao seu lado. Quem tenha um amigo tem um bem imensurável. Tem um valor muito grande. Nunca despreze um amigo. O apóstolo São Paulo agora, ele tem um amigo ao seu favor. Onésimo estava ali junto a ele, e ele estava ali sendo evangelizado pelo apóstolo Paulo, e os meses foram se passando, e a condição de Onésimo foi ali desfrutando desta amizade com o Paulo, e a coisa foi se aquecendo. De repente, Paulo percebe que Onésimo realmente está convertido. Onésimo agora ali na prisão era um servo de Deus, era um autêntico, estava ali realmente um homem cheio da graça, era um obreiro, era um homem importante para a vida de Paulo. E de repente, eu creio que Onésimo diz: agora eu aceitei a Jesus, tudo está certo, tudo já está tudo bom, e vou ficar por aqui. Não. O apóstolo Paulo diz: Onésimo, agora você precisa pegar o caminho da volta. O caminho da volta. Onésimo partiu, dizendo: para esta casa eu não volto mais. Mas lá na frente, Deus o pega, coloca do lado de Paulo, ele se converte, e de repente agora, Paulo diz: Onésimo,
você conheceu a Jesus, você conheceu a palavra, Jesus te libertou da escravidão, Ele apagou os seus pecados, mas agora você precisa voltar. Quem sabe, irmãos, Onésimo disse, não, Paulo, eu não vou voltar. Na verdade, eu subtraí algumas coisas de Filemon, eu sou um escravo. Ele me comprou por uma soma de dinheiro e estou todo esse tempo sem trabalhar, lhe causei muito prejuízo, de forma que eu não posso mais voltar. Se eu voltar, eu vou ser muito chicoteado, eu vou apanhar, e possivelmente eu vou até morrer. Eu prefiro ficar aqui, em Roma, junto com você, lhe ajudando, Paulo. Você precisa do meu trabalho, veja o quanto eu tenho lhe ajudado, eu não vou voltar. Paulo disse a ele, para você continuar seguindo a Jesus, você precisa voltar. Para você continuar crescendo, você vai precisar voltar. Quando alguém foge, irmãos, de uma situação, quando alguém deixa para trás um rastro, e pensa que ele nunca mais vai voltar, eu quero dizer, um dia você vai ter que voltar. Os anos podem passar, os anos podem passar, mas um dia Deus vai tratar com você aquilo que você colocou uma pedra em cima. Ontem nós ouvimos aqui uma mensagem muito poderosa do presbítero Nicolau, quando o anjo perguntou para Jacó, se passaram 40 anos, eu preciso, antes de te abençoar, perguntar qual é o seu nome. Irmãos, 40 anos não apagou da memória de Deus, mas também na consciência de Jacó, aquilo que ele tinha feito com o seu irmão há 40 anos atrás. Foi o momento de Jacó abrir os seus lábios e dizer assim, o meu nome é Jacó. A fuga nem sempre é a melhor saída. Você não pode resolver o seu problema fugindo. Você não pode resolver o seu problema deixando para trás marcas profundas, cicatrizes profundas. Não, você precisa resolver o seu problema, você precisa acertar a sua situação. Sabe por quê? Porque senão você não vai conseguir prosseguir. Você aceitou Jesus, você está salvo, você está liberto, mas para você ganhar uma vitória esplêndida, você precisa pegar o caminho de volta, ir lá resolver o seu problema, porque Deus vai lhe dar uma grande vitória. Quando Jesus libertou aquele homem, o gadareno, Jesus ficou a pensar naquele quadro. O homem estava ali numa situação muito desfavorável. Jesus o pergunta, interroga aqueles demônios, quem eram eles? Disseram, aqui somos uma legião. E uma legião de demônio, segundo aqueles que assim estudam, dizem que é 600 mil demônios, 600 demônios, algo parecido. 6 mil demônios. Irmãos, um corpo não pode ocupar o mesmo espaço. Para alguém assumir o meu lugar, eu tenho que sair. Mas demônio não precisa deste espaço. É 1, é 10, é 100, é 1000. Pode tomar um corpo. E este homem estava ali com 6 mil demônios, ali naquele corpo. E aquele homem fazia coisas terríveis, quebravam correntes,
Ninguém conseguia segurar aquele homem. Mas de repente, Jesus o liberta. E ele fica livre desta legião de demônios. E agora ele está livre. Mas de repente, depois de livre, liberto, ele diz: Jesus, está tão gostoso aqui. Eu vou lhe seguir. Eu vou glorificar o teu nome. Jesus disse: não, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. Você tem que ir lá para os seus e contar o que ele fez para com a sua vida. E esta volta, irmãos, eu fiquei a pensar. Esta volta foi porque aquele homem ali com os seus familiares, com os seus, quanta coisa ele não fez, quanto estrago, mas agora ele vai lá para recomeçar a sua vida e depois seguir a Jesus. Você precisa voltar, recomeçar, acertar e depois você prosseguir. Há muitas pessoas que querem colocar uma pedra em cima e depois de um certo tempo a coisa começa a cheirar mal, começa a tomar outra dimensão. E alguém diz: não, um dia eu resolvo. Mas hoje, pensando nesta palavra, Paulo podia muito bem dizer: eu estou aqui aprisionado, eu vou ficar com Onésimo junto comigo, deixar ele aqui ao meu lado me ajudando. Mas Paulo diz: você vai precisar ir lá na sua casa, lá onde você morava, acertar a sua conta com o Filemon, e depois você vai prosseguir a sua jornada. Irmãos, Deus quer fazer algo tremendo em nossa vida. Deus quer fazer algo lindo em nossa vida. Deus quer fazer algo poderoso em nossa vida. Às vezes são pequenas coisas que deixamos para trás. Mas o Espírito Santo nesta noite nos chama a atenção que nós precisamos rever a nossa situação. Agora, vamos entender. Onésimo, quem sabe, relutando com Paulo, não querer voltar, mas ele precisa ter o caminho da volta. Quem sabe o que passou pelos pensamentos de Onésimo quando assim chegar na casa de Filemon, sabendo da sua dívida, sabendo dos seus problemas, sabendo de tudo que ele causou, tudo aquilo que ele subtraiu, mas ele tinha em mão uma carta, aleluia, uma carta de alforria, uma carta de libertação, uma carta do grande amigo Paulo. Irmãos, todos nós tínhamos uma dívida impagável. Todos nós éramos um Onésimo na vida. Todos nós tínhamos uma dívida. Um dia, alguém pegou a nossa dívida e quitou. A nossa dívida foi quitada. Aleluia! A sua dívida foi quitada na cruz do Calvário. Agora, você em poder desta carta, você pode voltar aonde você quiser. Sabe por quê? Porque você não tem mais nenhuma dívida. Jesus quitou as nossas dívidas lá na cruz do Calvário. E agora, nós não devemos mais nada. Onésimo, com a sua dificuldade de voltar, às vezes, irmãos, não é fácil voltar. A dificuldade é grande. A fuga parece que vai abrindo o caminho de uma rota para um futuro retorno. Quando você foge dos seus problemas, quando você foge das suas dificuldades, quando você foge de um dilema, você está abrindo um caminho. Você está abrindo uma rota, você está abrindo uma rua, para que um dia você tenha que voltar. Quando os problemas surgem em nossa vida,
Parece que temos que tomar alguma decisão, e às vezes as decisões que tomamos não é a melhor. E nem sempre fugir é o melhor caminho. Quantas vezes os problemas cercam a nossa vida e dá vontade de dizer assim: fui embora, desisti, não quero mais saber. A melhor saída é deixar tudo para trás e nunca mais voltar. Nunca mais voltar. Há pessoas que decepcionam fácil. Às vezes as pessoas começam a namorar, arrumam uma namorada, e de repente a namorada chega e diz: olha, benzinho, eu preciso dizer que você não é mais o meu bem, eu arrumei uma nova namorada. Aí parece que o mundo acabou-se. Parece que o mundo acabou-se. E depois chega no outro culto: eu preciso falar com o pastor. E vem chorando e diz: pastor, infelizmente eu tenho uma notícia para lhe dar. O meu namorado, a minha namorada terminou. E sabe de uma coisa? Eu também estou parando com tudo. Isto é um sinal de fuga. Isto é um sinônimo de fuga. Isto é um sinônimo de desespero. Estou largando tudo porque a minha namorada, o meu namorado, o emprego que eu tinha, que eu gostava tanto, eu fui dispensado. Eu estou em fuga. Deixo tudo para trás e vou para o outro lugar. Esta fuga não é a melhor saída. Quando o médico lhe chama e diz: você está com câncer, a sua situação está difícil, parece que o primeiro momento é um sentimento de fuga, um sentimento de abandono, parece que as coisas perderam o controle. Não, é a melhor coisa eu fugir, é a melhor coisa deixar tudo para trás. Não, a minha situação não está favorável, o meu esposo deixou uma carta dizendo que foi embora, então eu vou fugir. Eu vou dar cabo da minha vida, tudo se acabou. Preciso lhe dizer: Jesus é o seu melhor amigo. E se você fugir, tenha certeza de uma coisa: você um dia vai ter que pegar o caminho de volta. Nunca fugir é o melhor caminho. Precisamos entender que a fuga de Onésimo não foi para ele a melhor saída. Ele pensou que ele ganhou as asas da liberdade e que nunca mais ia voltar para a cidade de Colosso. Mas um dia, depois de convertido, depois de salvo, ele pega a carta do apóstolo Paulo, dizendo: agora o caminho é de volta. Não tem jeito. Paulo me disse que a única forma de eu prosseguir a minha jornada é ter o caminho, é pegar a estrada de volta. Irmãos, nesta noite, Deus lhe prepara a sua volta. Deus está preparando a sua volta. Deus está lhe mostrando que você precisa fazer um ajuste da sua volta. Sabe por quê? Porque Ele quer levantar a sua vida de uma forma poderosa e maravilhosa. Você precisa voltar. Você precisa reconciliar. Você precisa sarar as feridas, as brechas abertas. Você precisa tomar consciência que fugir não é a melhor saída. Fugir não é o caminho de resolução do problema. Não, você precisa entender que esta fuga, você está abrindo uma rua para que um dia você volte. E no dia da volta, eu tenho certeza de uma coisa: algo aconteceu lindo e maravilhoso. Quem está na porta? Quem está batendo lá na porta, lá no portão? É Onésimo. É Onésimo,
Quem sabe os criados que receberam Onésimo lá naquele portão e dizendo: Onésimo, o que você está fazendo aqui? Vai embora, você vai apanhar muito, você vai apanhar até a morte, vai embora. Onésimo olha para aqueles criados, para aqueles servos e diz: não, entrega esta carta para o seu amo e para o seu patrão. Quando Filemão pega essa carta, ele começa a ler, e aqui ele começa a encontrar uma carta de amor, de ternura, de doçura, e Paulo agora começa a se expressar: Filemão, eu quero te fazer um pedido, receba Onésimo como você estivesse recebendo a mim. Recebe ele. Eu quero que você receba ele não como um escravo, mas recebe ele como um irmão amado. Receba ele como um irmão em Cristo. Irmãos, Jesus veio ao mundo, ele chegou a este mundo não para resolver os problemas assim sociais. Ele não veio aqui mudar a forma política de se viver. Não, ele não fez isso. Mas o Evangelho de Cristo começou a enfraquecer esse sistema de escravidão, começou a enfraquecer, começou a murchar, e de repente o cristianismo erradicou toda a escravidão do Império Romano. Sabe o que eu posso dizer nesta noite? O Evangelho de Cristo é mesmo poder de Deus para desfazer a escravidão, o império da morte. Jesus não veio como um líder político para desfazer as leis da terra, mas ele veio trazer algo muito mais poderoso do que as leis dos homens. E agora a escravidão foi minando, se enfraquecendo, até que se acabou. Eu posso lhe precisar nesta noite, se você está aprisionado, se você é um escravo das drogas, dos vícios, dos problemas efêmeros deste mundo, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Aqui tem uma carta de alforria que você vai se libertar. Aleluia! Você pode ser livre ainda esta noite. Como pode um homem condenado à morte chega com uma carta poderosa, de 25 versículos apenas? De repente, aquele jovem é colocado dentro da congregação, porque na casa de Filemão era uma igreja. Tinha uma igreja que cultuava. Ali tinha uma igreja, e o filho de Filemão era o pastor. De repente, Onésimo chega, não é condenado à morte, não leva nenhum tapa, nenhum puxão de orelha, também não tem mais dívida, não deve mais nada, e de repente vai começar o culto. Onésimo está ali, batendo palma e cultuando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o poder do Evangelho é coisa tremenda. As pessoas podem ser livres. A dívida de Onésimo foi quitada. Oh, aleluia. Jesus pode quitar as suas dívidas aqui nessa noite. Aleluia. As suas dívidas podem ser quitadas. Você pode ser livre das suas dívidas ainda hoje, porque Ele paga as suas dívidas. Ele pode pagar as suas dívidas ainda hoje. Um homem que devia tanto. Irmãos, uma das coisas lindas que eu vejo aqui é que Filemão, quem sabe, pensava, já estou encerrando, o dia que eu encontrar Onésimo, se eu encontrar aquele homem, me causou tantas dívidas, lhe paguei caro, me subtraiu algumas coisas, ele vai me pagar muito caro.
Mas de repente chega Onésimo com uma carta, e a carta vem dizendo assim: Filemão, se ele lhe causou alguma dívida, põe na minha conta que eu te pago. É impossível que a dívida da conta era aquele que foi subtraído. Mas para Filemão, ele tinha que perdoar. Ele tinha que perdoar. Perdoar, irmãos, vem da palavra perder. É da raiz de perder. Quando você perdoa, você tem que perder. Você tem que assumir um prejuízo. Se você não assumir um prejuízo, é porque você não perdoou. Filemão, um coração lindo, irmãos. Um coração de ternura. Paulo, quando escreve, ele disse: olha, Filemão, eu sei que se eu lhe pedisse a você, você faria. Mas eu tenho consciência que você vai fazer muito mais daquilo que eu estou lhe pedindo. Isso significa dizer, irmãos, que o coração de Filemão era acessível, era um coração generoso. Paulo conhecia muito bem o coração de Filemão. E com certeza, quando Onésimo entrou dentro da casa de Filemão, ele foi recebido com festa, ele foi perdoado, ele foi livre, ele foi sentenciado à sua liberdade dentro daquela casa, porque chegou ali um homem amado por Deus e amado por Paulo. Agora os prisioneiros, quem sabe os servos que ali frequentavam a casa de Filemão, dizendo: o que é isso? O que foi que aconteceu com Onésimo? Por que ele não levou nenhum chicote? Por que ele não foi amarrado no tronco? Alguém pode dizer: sabe o que é? É porque ele faz parte da família de Filemão. Ele agora é um filho amado. Querido irmão, querido internauta, este evangelho é poderoso para a transformação de vidas. Aonde ele chega, oh, aleluia, as muralhas começam a cair, os portões de ferro começam a tombar. Sabe por quê? O amor fala mais alto. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, você pode voltar. Você pode pegar o caminho da volta. Você vai ser bem recebido. Você vai ser aclamado. Você vai ser amado. Você vai ser cortejado, você vai ser badalado, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é mais do que tudo. É mais do que tudo, fala mais alto. E Onésimo experimentou esse grande amor. Nesta noite, eu quero lhe convidar a você a sentir este amor, este carinho, essa ternura. Você pode ir longe. Você pode fazer muito mais. Os braços do amor. Jesus abraçou o mundo inteiro lá na cruz e comprou o mundo inteiro através do seu sacrifício. Glória ao Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar mais uma vez. Para você seguir em paz, você tem que voltar. O caminho para seguir o caminho para você seguir, e este caminho de vitória, você precisa um dia retornar. Você pode estar dizendo: pastor, eu não vou conseguir resolver os meus problemas sozinho. Quem diz que você vai resolver sozinho? Jesus está ao seu lado. Aleluia! Você não vai resolver sozinho. Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está ao seu lado. Ele vai continuar com você. Ele está junto a você. Sinta nesta noite que os teus problemas você não vai resolver sozinho. Jesus vai caminhar com você até o último dia da sua vida aqui nesta terra. Não fuja,
Não fuja, enfrente os problemas, enfrente as dificuldades, seja ela qual for, pequena, média ou grande. Quando os problemas chegarem perto de você, não pegue o caminho da fuga, mas enfrente os problemas, enfrente as dificuldades, não deixe nada para trás, enfrente, porque você enfrentando, você pega o caminho da grande vitória. E se você é um fugitivo, e se você está muito longe, fique certo de uma coisa: Deus vai preparar um meio, aleluia, Deus vai preparar um meio, para que o apóstolo Paulo esteja ao seu lado, para que você conheça o caminho da sua volta. Glória a Deus. Quem sabe você estava pensando em fugir? Quem sabe você estava pensando em fugir? Quando ainda jovem, eu cantava no coral da igreja sede. Eu disse, ali sentado naquele banco: hoje é meu último dia que vou entrar em uma igreja. É meu último culto. Quando eu passar por aquela porta, eu nunca mais vou voltar. Estava muito triste, desanimado, sem força para continuar. Quando o pastor deu a bênção apostólica, eu disse: é a última vez. É a última vez. Vou fugir. Eu vou embora. Estava desapontado, ferido, muito triste. É o último culto. Vou embora. Antes de passar pela porta, um irmão veio e me cumprimentou com a paz do Senhor. Eu disse: a paz do Senhor, mas com a cara assim, muito triste, falei muito sério, e ele não soltava a minha mão. Eu fiquei assustado, porque ele não solta a minha mão. E de repente ele começou a falar em línguas estranhas, e eu comecei a chorar. E de repente ele me puxou assim mais para dentro do templo, e começou a falar em língua estranha. E de repente ele começou a profetizar. E disse: meu servo, você sabe o quanto que eu tenho lhe amado. Os teus pecados eu tenho perdoado. Por que pensas assim? Naquela noite, aleluia, eu não fugi. Ele me alcançou na porta e me puxou para dentro da igreja. Não fuja! Ele te ama. Ele te comprou com o seu sangue. Meu amor dele comprarei. Aleluia! Nele Pra cantar na baixai, cantar na baixai. E comparai, fuma na baixai. O seu amor é grande. Aleluia. O seu amor é grande. Aleluia. O seu problema não será resolvido. Por que você vai fugir? Não, não, Senhor. Você não vai resolver o seu problema fugindo. Os olhos do Senhor vai te acompanhar. Nele comprarei. Nele comprarei. Aleluia. Fraco sou, mas Aleluia, Jesus. Aleluia. O seu amor é grande. Aleluia. Filho pródigo, ele disse: com esse dinheiro eu não preciso mais voltar. Vou-me embora.
essa vidinha aqui não me está levando a lugar nenhum, eu vou me embora, esta vidinha não serve, esta vidinha não me está somando nada. Mas um dia o filho pródigo disse: eu preciso voltar para a casa de meu pai. Se você foi tão longe, e se tudo acabou para você, eu preciso dizer: o caminho de volta está aberto. Você pode voltar, que o Pai te espera e vai fazer festa, e os teus pecados serão perdoados, e fará uma festa com o seu retorno. A carta de alforria já está assinada, você não deve nada. Eu preciso lhe dizer nesta noite, eu preciso dizer nesta noite: não fuja da sua casa, não fuja da sua casa, não fuja da sua casa, não fuja da casa de Deus, não fuja dos seus familiares, não fuja. Chagarabachaias. Aleluia! Não adianta você fugir, você vai cair em outra prisão pior. O Espírito Santo lhe chama: guarde as malas, guarde as malas, permaneça aí aonde você está, porque Deus vai abrir uma grande porta. Aleluia! A carta da alforria vai ser entregue nas tuas mãos, e a sua vitória está assegurada. Aleluia! Aleluia! A sua vitória está assegurada. Todo aquele que lança a mão do arado, não olhes para trás, avance, avance, porque Ele te espera lá na frente. Aleluia! Glória a Deus. Estamos vivendo em épocas em que as pessoas, por qualquer coisa, estão abandonando tudo. Estão abandonando tudo, deixando tudo para trás. É melhor fugir, é melhor abandonar, é melhor deixar tudo para trás. Mas hoje, a palavra de Deus lança um anzol. Aleluia! Lança um anzol, e Ele te segura. Sabe por quê? Existe um grande amor dizendo: Onésimo, volta, Onésimo, volta para a sua casa, você vai ser recebido com honra. Glória ao Senhor. Deus está preparando um melhor para você. Deus está preparando um melhor para você. Aleluia! Ele está preparando um melhor para você. Você não vai ser mais escravo. Você não vai ser mais escravo, mas você faz parte da família de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar nesse instante. Vamos colocar uma vírgula neste culto, mas a festa continua. Estou sentindo aqui algo gostoso no meu coração, que muitas pessoas, vidas, foram tocadas pelo Espírito Santo e não vão fugir mais, estarão na presença do Senhor. Amém? Glória ao Senhor. Queria convidar o pastor Carlos para estar aqui fazendo a oração final por essas preciosas vidas que aceitaram a Jesus como Salvador. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, neste momento, quero apresentar a Ti, Senhor, estas vidas, Senhor, que decidiram entregar, Senhor, a Ti, ó Pai. Que o Senhor venha alcançá-las com Teu poder, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, ó Pai, e que elas tenham seus nomes escritos no livro da vida, ó Pai. Perdoa os seus pecados, Senhor,
e venha dar a vitória que elas necessitam, ó Pai. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que penetra, a tua palavra que sonda, a tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, ó Pai, pela tua presença no meio dos louvores do teu povo, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito durante esta semana e continuará fazendo, ó Pai. Nos leva agora, Senhor, em paz para os nossos lares. Dá-nos, Senhor, uma noite de sonho, de visões, revelações dos céus, ó Pai. Dá o descanso para o nosso corpo físico, para a nossa mente. Mas não deixe, Senhor, de maneira nenhuma, nada interromper o nosso relacionamento contigo, ó Pai. Mas que possamos continuar na fidelidade, honrando o teu nome, louvando o teu nome, adorando o teu nome, Senhor. Continua, Senhor, conosco, com a tua igreja. Esta é a nossa oração, esta é a nossa petição. E se o Senhor não voltar neste final de semana, nós estaremos juntos para continuar, Senhor, este culto, ó Pai, de adoração e de louvores a Ti. Oramos, ó Pai, nesta noite, por todos os irmãos, por todos aqueles que estão conosco pela internet, que o Senhor também abençoe, que o Senhor também os alcance com a Tua graça, todos aqueles que ouviram esta mensagem, que essa mensagem possa, Senhor Jesus, surtir o efeito necessário em cada vida e em cada coração. Leva-nos em paz, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos, sempre agradecidos. Amém, amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém. Dê um abraço no seu irmão, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre.